Bem-vindos ao canal Ponto de Impacto aí para mais um vídeo, né? Este é o último da série dos 6 medos que a gente vinha tratando aí, segundo Napoleão Hill no livro Pense e Enriqueça. Os 6 medos que assolam a humanidade, que dificultam você aí a subir na vida, você a se desenvolver financeiramente, espiritualmente e fisicamente e tudo mais, né? Então, eu sou o Flávio Demarque, do canal Ponto de Impacto. Então você aí, se você ainda não me segue, convido você a seguir, compartilhar, ativar sininho, aquela coisa toda aí que ajuda o canal aí também a crescer um pouco e ajudar mais pessoas, beleza? O vídeo hoje então nós vamos falar desse 6º medo, a técnica que eu trabalho, muitos de vocês já conhecem, a maioria pelo menos, né? Que se chama EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma técnica de liberação emocional que surgiu lá em 1878, né? Eu tinha 2 anos de idade quando isso aqui já estava acontecendo no mundo. Dr. Gary Cray, nos Estados Unidos, ele era na verdade um psiquiatra, e ele também estudava acupuntura, e ele conseguiu unir aí a acupuntura sem agulha e neurolinguística para haver um desbloqueio emocional nas pessoas. E daí, eu seguindo o livro do Napoleão Hill, eu encontrei esses 6 medos que tem destruído aí muitos lares, muitas pessoas, muitos sonhos, e o último desses medos é esse medo da morte. Então nós vamos ver hoje o que esse medo da morte causa, né? Quais os sintomas desse medo da morte. Muitas pessoas aí, até segundo Napoleão Hill, hoje menos, mas teve muito no passado, na Idade Média, muitos hospícios aí que, como diz assim, enchiam de pessoas que iam à loucura por causa do medo da morte, porque era pregado muito isso, e também muitas religiões surgindo, muitas crenças falando muito do inferno, do fogo, do castigo eterno e assim por diante, botavam medo nas pessoas. E desde pequeno, né, a criança aí já convivia com essa questão ali do pecado, do medo, de se você fizer coisa errada, Deus castiga, você vai para o inferno, e daí a pessoa já tem aquela ideia do inferno. Enfim, vai desenvolvendo aí um medo da morte. Nem todas as pessoas conseguiram amadurecer, crescer, ampliar aí a mente, vamos dizer assim, ler sobre isso, e acabaram num hospício, acabaram enlouquecendo com isso. Hoje existe ainda muito no nosso meio pessoas que vivem o medo da morte constantemente. Não se fala tanto, mas aí a pessoa tem saúde frágil, é um dos sintomas, pobreza é outro sintoma, falta de algo adequado para fazer, a pessoa acaba se apegando aí, fazendo sempre a mesma coisa, às vezes não faz algo também pelos outros, né? Desilusão amorosa, loucura, fanatismo religioso, tem muito, né? Por causa do medo da morte, leva a isso aí, e muita angústia, tá? Então, se você tem algum desses sintomas e você tem vontade de tratar isso, de resolver isso de uma vez por todas, essa técnica é um caminho, é uma ferramenta. Não quer dizer que você vai sair curado na primeira sessão, mas eu digo para você o seguinte: escolha o que você quer, né? Eu sempre digo assim, você tem que repetir isso, né? Não é uma vez que você vai fazer, vai lá bater nos pontos uma vez e tá livre. Tem casos que sim, eu já atendi pessoas com medo de dirigir, por exemplo, que em uma sessão, tchau, medo de dirigir, a pessoa saiu dirigindo para casa, show de bola. Mas tem casos que é mais profundo, então você precisa fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas se você tem um objetivo, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, e se você tá aí para progredir nesse mundo, não custa, faça isso quantas vezes for necessário. É grátis e é você que vai aplicar em você mesmo, não é mesmo? Então esse canal tá aí para ajudar você. Então se você não deixou seu like, se inscreve rapidinho, beleza? Então tá, eu tô falando meio palhaço aqui hoje, mas o medo é um medo verdadeiro, né? Um medo profundo, mas é só para animar um pouco aí, porque eu tenho assistido também meus vídeos e vejo que às vezes eu sou meio parado para falar, e eu quero também que você se sinta ágil. Se você acha que eu falo muito devagar, tem aqui no YouTube, no vídeo, tem uma rodelinha ali em cima, né? Uma rondaninha ali, uma catraquinha, você clica lá e vai lá em velocidade do vídeo. Aí tem normal, 1, 1.2, 1.5, 1.7 e 2, né? Põe na velocidade que teus ouvidos aí conseguem entender e acelera, Ayrton. Escuta as explicações mais rápido, na hora da aplicação volta na velocidade normal, porque daí você precisa ter calma, você precisa estar relaxado, você precisa estar de boa, escutar tranquilo e fazendo profundamente para que o resultado aconteça. Beleza? Combinado então? Então vamos lá. Esse medo que ele está atrapalhando muito a sua vida aí. Eu quero que você deixe também nos comentários aí se você tem algum outro medo, uma outra sugestão.
Eu terminei esses 6 medos, que era um objetivo meu fazer isso, porque eu sinto que é medos que atrapalham muita gente. Inclusive me atrapalhava bastante, porque aqui, se você olhar desses 6 medos, que é o primeiro medo é o medo da pobreza, tem um vídeo aí, o segundo medo da crítica, medo da doença, o medo de perder o amor de alguém e o medo da velhice, né, que a gente já tratou esses 5 medos, são medos que todos nós tínhamos um pouquinho, tem um pouquinho, né, aquele medo da pobreza, eu sinto que eu lutei muito com isso, né, medo de doença, medo da crítica, meu Senhor Jesus, quando eu entrei no seminário eu não conseguia dizer meu nome, porque eu tinha medo de ser criticado, eu tinha medo do que as pessoas estavam olhando, meu jeito de falar, se minha boca entorta, se não entorta, se o nariz fica assim, se não é. Todo mundo tem medo da crítica, ou um pouco ou muito, né? Então a pessoa sempre está se protegendo, tá? E às vezes impede o crescimento. Então se você tem esse medo, não assistiu o vídeo, volta lá, assista, que você vai se libertar disso aí, beleza? Vamos então para a técnica, agora tira da velocidade rápida aí, respira... Vamos se acalmando, vamos acalmando o coração, beleza? Eu dei uma acelerada porque os vídeos têm que ficar também mais dinâmico e mais curto aí, senão você acaba desistindo de me assistir, né? Não é verdade? Então vamos lá. Eu quero que você respire, feche os olhos, tire os acessórios, o relógio eu já tirei, agora tira o óculos se você tem. Quero que você respire fundo. Se você tem esse medo da morte, quando você pensa em morrer, quando você pensa que vai partir desse mundo, você fica pensando muito, às vezes, a forma que você gostaria de morrer ou a forma que você não gostaria de morrer. Se você tem esse medo, quando você fecha o olho e pensa nesse medo, vem uma angústia, vem aquele sentimento mesmo que te causa um pouco de desespero. Dá uma nota de 0 a 10 para esse medo, para você. Dá uma nota, anota aí num papelzinho, de 0 a 10. 9, 8, 7, né? Qual que é o medo? Qual que é a nota que você dá para esse medo? E daí vamos começar assim, ó. Eu quero que você repete tudo o que eu digo, tá? E faça em você o que eu faço. Se você tem dúvida, volta lá no vídeo 1 do canal sobre o medo de dirigir. Lá você vai encontrar eu explicando ponto por ponto o que faz, como bate, beleza? Vamos lá. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Se você tiver dificuldade de falar a palavra eu me amo e me aceito, que às vezes a autoestima não tá legal, aí você fala assim, ó, mesmo que eu tenha esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Olha só. Muda, né? Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. No dedão? Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, ó, bem no cantinho do dedo, ó, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente
e completamente. Esse aqui inverte, né? Mesmo que eu sinta esse medo da morte, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Aqui no dedinho, puxa dos dois lados, respira, balança as mãos, dá uma relaxada nos ombros. Vamos de novo, vai lá. Mesmo que eu sinta esse medo da morte, que me traz angústia, pensamentos limitantes, que me traz sofrimento, falta de perspectiva, falta de sonho, falta de ambição, porque dá a sensação que vou morrer logo, e que a vida é inútil, que não tem sentido eu me esforçar, que não tem sentido eu aprender coisas novas. Mesmo que eu sinta esse medo, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. Aqui em cima desse ponto aqui, ó. Mesmo que eu sinta ainda esse medo, que atrapalha muito a minha vida, meus relacionamentos, minha forma de viver a vida. Porque muitas vezes deixo de fazer uma viagem, deixo de visitar pessoas, deixo de me apegar a pessoas e às vezes deixo até de amar as pessoas como deveria, porque tenho medo de me apegar, de gostar e depois não levar nada comigo e simplesmente partir dessa vida, deixando as pessoas sofrerem ou eu ficar sofrendo, por medo das pessoas que eu gosto morrerem. Esse medo tem assolado minha vida, tem me tirado muito a paz, tem me deixado sem ação e tem causado em mim muita angústia, desespero, ansiedade, estresse, raiva, mágoa, culpa e muitos outros sentimentos negativos que vão tomando conta da minha vida. Tudo isso causado por esse único medo, que é o medo de morrer, o medo da morte de alguém próximo. E eu quero agora, por minha vontade e por minha decisão, escolher me libertar desse medo. Porque é um medo inútil. Porque independente se eu pensar nisso ou não, se eu sentir medo ou não, a morte virá de qualquer maneira. A morte é inevitável. Todos nós passaremos por isso. Uns de uma maneira, outros de outra. Mas segundo todos os estudos que existem hoje, nós estamos habitando um corpo que é matéria. Esse corpo sim se desintegrará, mas é só uma casca. O nosso espírito viverá para sempre, porque o espírito é energia e essa energia nunca acaba. Não tem como destruir a energia. E nós somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. E Deus mesmo diz que nós voltaremos a Ele. Então, não precisamos ter medo nenhum, porque ninguém morre antes da hora. Todo mundo tem o seu momento e graças a Deus ninguém sabe quando é. Então podemos ir vivendo dia após dia, como se fosse o último, mas aproveitar e fazer planos como se nós fôssemos viver para sempre, porque nós precisamos amar e ser amados, cultivar o amor, fazer algo bom para os outros. Se eu estou sentindo esse medo hoje, e eu quero mesmo me libertar desse medo, eu vou tomar uma decisão de ajudar outras pessoas
sempre que eu puder. Semanalmente, mensalmente, diariamente, não importa. Eu vou fazer alguma obra de caridade para ajudar outras pessoas. E assim, não ficarei preso no meu mundo pensando nessas coisas, que não adianta nada. Eu não vou conseguir mudar o meu destino, mas eu posso mudar os meus pensamentos e a minha forma de amar. Então eu escolho, a começar por mim mesmo, eu escolho me amar e me aceitar profundamente e completamente. A partir de agora, eu, diga seu nome, Flávio Demarque, vou estar sem medo, sem angústia, sem raiva, sem mágoa, sem estresse. Eu estou me sentindo limpo, leve e feliz. E o meu medo está diminuindo gradativamente. Que se eu pensar mesmo, eu vou achar até que esse medo é um medo bobo. Porque não faz sentido ter medo de algo que eu nem sei se vai acontecer da maneira que eu penso e nem sei quando vai acontecer. Mas sei que um dia vai acontecer. Mas não preciso ter medo, porque todos nós fomos preparados inconscientemente para esse momento. E não tem com que se preocupar, porque quando esse momento chegar, eu não terei mais um corpo físico para sentir dor e ficar sentindo angústia. Eu estarei livre de todo o mal. Respira fundo, relaxa. Relaxa, vai relaxando, solta seus ombros. Respira. Força de você agora. Se ainda continua sentindo aí esse medo, se ainda dá alguma nota aí, vamos dizer 5, 6, 4, se ainda existe esse medo, volta esse vídeo lá no minuto 7, onde a gente começou a terapia, pula as explicações e começa novamente, faça de novo umas 2, 3 vezes, vai fazendo, tá? Uma sessão minha, quando eu atendo pessoalmente, normalmente dura 1h30, entre a anamnese e a aplicação, depois relaxamento e tal. Então assim, não é em 10 minutos de terapia que você vai às vezes tirar esse medo para sempre da tua vida, mas faz assim, volta e começa, volta e começa, faça isso 20 vezes se for preciso. Já pensou você viver livre dos medos? Que maravilha, tá? E não se apegue ao medo, não se apegue ao medo. Eu falo isso porque tem gente que não quer perder esse medo não, e não quer perder porque isso aqui é um refúgio. Deixa de fazer certas coisas, a família já acostumou que a pessoa não vai fazer, e daí para perder, se perder o medo vai ter que mudar um pouco a rotina, vai ter que ter novos desafios. Então tem gente que se apega ao medo. Então quebra essa crosta aí, quebra esse padrão aí e joga esse medo para fora aí. Você não precisa carregar esse medo, e medo nenhum. Então jogue fora esses medos, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu peço assim, compartilhe com alguém, deixa seu like, se inscreva no canal, tá bom? Isso me ajuda pra caramba e tá ajudando aí o canal a crescer, tá indo devagarinho, mas graças a Deus estamos lá, né? Estamos ajudando também pessoas aí, tem pessoas aí que às vezes não escrevem aqui por algum motivo, mas manda no WhatsApp, quem me conhece, tem meu WhatsApp até no canal aí, já teve gente que entrou em contato através do canal, já fizemos atendimento online, então assim, é muito, muito gratificante isso, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e tire esses medos da sua vida. Liberte-se. Beleza? Até a próxima.